Olá pessoal, sou o professor Rodrigo, tá? Agora eu vou explicar para vocês nesse vídeo algumas informações sobre o sistema excretor, tá? Que é um sistema muito importante para o nosso corpo, tá bom? Então a gente vai entender como ele funciona e as suas partes aí que compõem esse sistema, tá bom? Então eu dividi esse assunto em três partes, tá? Então essa é a primeira parte, tá, do vídeo. A gente vai entender aí como é composto o nosso sistema excretor, tá bem? Então seguimos adiante. Então, antes de entrar nas partes principais aí do sistema excretor, eu coloquei aqui as funções, né, do sistema. Mas antes de chegar nas funções propriamente dita, eu coloquei essas informações aqui, uma informação geral, na realidade, né, que para a manutenção das funções biológicas de um organismo, as concentrações de solutos devem estar mais ou menos constantes, tá? E esse processo de constância é chamado de osmorregulação, tá? A osmorregulação que vai determinar a constância dos solutos e é através da água, tá? Então, quem vai determinar se tem uma alta concentração ou uma baixa concentração de solutos é a quantidade de água nesse organismo, tá? Então, esse processo permite que o organismo mantenha uma concentração de sais e outros solutos e uma pressão osmótica, tá? Que é a água, tá, pessoal? Pressão osmótica relacionada à água é diferente do ambiente, regulando assim a quantidade de água no interior do organismo. Eu coloquei aqui duas figurinhas só para a gente entender aqui rapidinho como funciona. Que eu coloquei uma pessoa, uma figurinha de um rapaz, de um menino, né? Com calor, tá transpirando bastante aqui, tá? Então o que significa isso aqui para o organismo na realidade, tá? Significa que existe uma alta pressão osmótica aqui, tá? Em outras palavras, tem pouca água no corpo, ele está perdendo muita água para o ambiente, então tem uma alta pressão osmótica no sangue, tá? Então o sangue precisa de mais água aí na corrente sanguínea, então existe uma alta pressão osmótica, tá? Então ele necessita de água, vai estar perdendo muita água para o ambiente. Aqui é o inverso, tá? Aqui é o inverso, como eu coloquei uma pessoa aqui congelando, né? Brincadeirinha, mas a pessoa com frio, ela não perde muita água para o ambiente, tá? Ela não vai transpirar, tá? Que ela não precisa disso. Por isso que no frio a gente urina bastante, porque a gente não transpira tanto assim, então a água vai para a nossa bexiga, tá? A gente vai entender daqui a pouco esse processo. Por isso que a gente urina bastante durante o inverno, nos dias frios, porque a gente não tem essa capacidade de estar transpirando sempre, tá bom? Então esse aqui é um dos motivos. Então a pessoa que está em um ambiente que está com uma temperatura mais baixa do corpo, ela não está transpirando tanto, ela tem uma pressão osmótica baixa, tá bom? Então ela não necessita de muita água aí no corpo dela. O corpo dela está hidratado, vamos dizer assim, o corpo dela está hidratado. Então a pressão osmótica aqui ela está baixa, está equilibrada. Tá? Aqui não, a pessoa está perdendo muita água para o ambiente, então está com a pressão osmótica alta aí na corrente sanguínea. Então o sangue está pedindo água, está pedindo água ali, tá? Para essa pessoa equilibrar aí sua pressão osmótica. E o sistema urinário, no caso dos seres humanos, aí, o sistema urinário ele vai colaborar para a manutenção de um meio interno, tá, dentro do organismo, constante e compatível com a vida. Isso aqui nós chamamos de homeostase, tá, pessoal? A homeostase é o equilíbrio aí das funções do nosso corpo, né, dos organismos. Então, o sistema urinário vai colaborar aí para a manutenção aí constante da, do, da água dentro do nosso corpo, tá? Que é a osmorregulação, tá bem? Então, osmorregulação é o processo aí que garante a constância dos solutos dentro do nosso corpo, de acordo com a quantidade de água que tem dentro dele. Tá? Então, continuando aqui, sabendo da osmorregulação, vamos para as funções do sistema excretor propriamente dito, tá? Ou sistema urinário. Durante as reações do metabolismo celular, formam-se os resíduos denominados catabólitos, tá? Que por serem inúteis e muitas vezes tóxicos, devem ser eliminados para o meio externo. Não sei se vocês conseguem ler aqui nessa figurinha, eu coloquei aqui só para a gente relembrar, a gente vê isso aqui no primeiro ano, as funções metabólicas catabólicas e anabólicas, tá? O que são esses processos? No catabolismo, quando a pessoa se alimenta, até coloquei a figura aqui para eu lembrar, quando a pessoa se alimenta, no catabolismo ela vai é, quebrar essas grandes moléculas aqui em pequenas moléculas, tá? Então isso aqui nós chamamos de catabolismo, quando há destruição de grandes moléculas para pequenas moléculas.
E nesse processo aqui, quando acontece o catabolismo, é liberada energia no corpo. Tá? O corpo produz energia aqui para quebrar, no momento em que ele quebra essas moléculas maiores. Tá? E os produtos finais do catabolismo geralmente são o gás carbônico, a água e produtos derivados aí da amônia. Tá? Então são produtos derivados aqui da amônia, excretas nitrogenadas, desculpa, confundi as palavras, são as excretas nitrogenadas. Então isso aqui a gente vai já ver daqui a pouco como funciona. Mas só para a gente relembrar aqui, tá? O catabolismo é essa quebra aqui dessas moléculas, tá? Maiores em moléculas menores, produzindo energia. E aqui no anabolismo é o caminho contrário, tá? As pequenas moléculas vão dar origem a moléculas mais complexas. E nesse processo geralmente há aí gastos de energia na produção dessas maiores moléculas, essas macromoléculas. Então, o sistema excretor ele consiste na eliminação desses catabólitos, bem como na eliminação de substâncias que estejam em excesso no meio interno, que pode ser a água, tá? A pessoa está bebendo muita água, então ela tem que eliminar essa grande quantidade de água aí que está excedendo aí no organismo. Entre os catabólicos temos as excretas nitrogenadas, como eu falei ainda há pouco, tá? Aqui está NH3, que é a amônia, mas as excretas nitrogenadas podem ser amônia, ureia e ácido úrico, provenientes de reações metabólicas que envolvem a participação de compostos nitrogenados, como os aminoácidos e as proteínas. Tá? Quando eles quebram os aminoácidos e as proteínas, eles produzem geralmente as excretas nitrogenadas. E aqui nessa outra figurinha aqui abaixo, eu coloquei só para a gente ter uma visão geral das excretas nos outros animais. Tá? Existe a amônia, a ureia e o ácido úrico. Então, o ser humano ele pertence ao grupo dos ureotélicos, tá? Que vão excretar a ureia. Então, o que acontece? Quando a pessoa se alimenta, ela produz lá a amônia, né? A amônia ela é produzida, só que a amônia ela vai ser enviada para o fígado, tá? E lá no fígado ela é transformada em ureia. A ureia ela possui uma toxicidade moderada, tá? E uma solubilidade também moderada. Então a gente consegue, tá? O ser humano consegue aí excretar a ureia em um ambiente em pouca água, tá? Ele não perde tanta água assim para eliminar a ureia. Então isso aqui quem faz esse processo também são os peixes cartilaginosos e os anfíbios adultos. Tá? Por exemplo, a amônia precisa de muita água para ser eliminada, tá? E ela possui também uma grande toxicidade. Então para que ela seja eliminada precisa de muita água. Tá? Então, se os animais terrestres fossem fazer esse processo de eliminação da amônia, eles perderiam muita água, poderiam ficar desidratados. Então, quem geralmente faz esse processo são os animais aquáticos. Tá bom? Aqui no ácido úrico, uma outra curiosidade, o ácido úrico ele possui uma baixa toxicidade e baixa solubilidade. Tá? Então, isso aqui geralmente são para animais que voam. Tá? Então, tem aqui as aves e os insetos, também tem os répteis que vivem longe de corpos de água, tá? Então eles precisam também economizar bastante água. Então o ácido úrico aqui existe uma perda baixíssima de água aí para o corpo para ele excretar essa substância. Por isso que vocês quando veem ali as fezes das aves, tem aquela, você não vê ela fazendo xixi, né? O ácido úrico já é eliminado ali junto com as fezes, tem aquela parte esbranquiçada, aquilo ali é pertencente ali ao ácido úrico, tá bom? Então, existem esses três grupos, tá? Os seres humanos são considerados seres ureotélicos. Existem os amoniotélicos, que excretam amônia, e os uricotélicos, que excretam ácido úrico. Pessoal, é importante que a gente saiba que na urina, tá? Na urina do ser humano mesmo, a gente pode encontrar esses três componentes. De todos os animais, a gente pode encontrar esses três componentes. Só que geralmente um vai predominar, vai ser predominante. No caso dos seres humanos, a ureia é em maior quantidade. Quando existe algum problema, tá, no organismo da pessoa, pode ser que ela comece a excretar amônia também. E a urina sai com um cheiro mais forte, né? A gente percebe um cheiro mais forte. Pode ser algum problema, principalmente no fígado dessa pessoa. Tá ok? Então isso aqui são as funções do sistema excretor ou urinário, tá? Ele tem a função de eliminar os catabólitos. Então tem todo esse processo aqui, só que está resumido aqui para vocês, bem simplificado. Agora a anatomia do sistema urinário, tá? Do que ele é composto, é bem simples, que nossa figura demonstra bem. Ele é composto de dois rins, tá? Um par de rins eu coloquei ali. Dois ureteres, tá? Que são esses canais que vão conectar o
os rins, a bexiga urinária. Possui uma bexiga urinária e uma uretra, tá, pessoal? Uma uretra, que é outro canal aqui que vai levar a urina para fora do organismo, tá bom? Então tem 2 rins, 2 ureteres, tá? E a bexiga e a uretra. Isso aí forma um sistema urinário, tá? Então a gente vai ver passo a passo de cada um aí as funções dessas estruturas. Começando pelo rim, tá? Que é a parte mais complexa do sistema urinário. O rim é um órgão com formato de feijão, já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Ele tem um tamanho aproximado de um punho fechado, tá? Tem a cor avermelhada. Cada rim adulto tem cerca de 150 gramas de massa. Em um corte longitudinal, tá? Cortei bem ao meio aqui. Essa figura, o rim foi cortado bem ao meio. Observa-se em seu interior uma porção avermelhada periférica, tá? Não está tão avermelhada assim não, né? Mas essa porção mais externa aqui é chamada de córtex, tá? Córtex dos rins. E existe uma outra mais interna, tá? Mais escura, que é chamada de medula, tá? Então essa parte mais interna que é chamada de medula, a parte mais externa córtex. Então o rim ele é dividido nessas duas regiões. Uma região alargada mais interna ainda, chamada de pelve renal, tá? Então essa parte aqui interna é chamada de pelve renal. E em seguida a pelve renal se conecta com os ureteres, tá? Então o rim é formado aí, ele é dividido nessas etapas e nessas estruturas. O córtex, tá? Parte mais periférica, a medula, a parte mais central aqui, parte mais escura também. E a parte aqui bem no meio é chamada de pelve renal, que vai se ligar aos ureteres. Tá? Então aqui não tem muito segredo para vocês identificarem essas estruturas nos rins. Saindo dos rins, tá? Tem os ureteres, como eu falei ainda há pouco para vocês. Então esses aqui são os dois canais dos ureteres, tá? São estruturas aqui alongadas, que vão levar a urina até a bexiga, tá? Então ele vai se conectar com a bexiga urinária. A bexiga é um órgão oco, de paredes musculares e elásticas, tá? Ela pode se esticar conforme a concentração e produção de urina e pode armazenar até 600 ml de urina, tá, gente? Então a bexiga tem essa capacidade de armazenamento. Os movimentos peristálticos dos ureteres que vão conduzir a urina da pelve renal à bexiga. Então a pelve renal lá dentro dos rins, tá? O líquido fica aqui, tá? Da urina. Ele vai ser transportado por contrações involuntárias até a bexiga urinária, tá bom? Então isso aqui acontece aí no nosso sistema urinário. Então não tem como vocês perderem rins, ureteres, bexiga. E agora nós iremos falar sobre as mulheres grávidas e a urina, tá? Tem uma curiosidade aí, vocês já devem ter percebido, a mãe de vocês, ou tia, que seja, sobre a retenção de urina. Nas mulheres grávidas, devido à posição da bexiga que fica abaixo do útero, conforme a criança vai crescendo dentro do útero, ela vai amassando aqui a bexiga, tá? Tem até a figurinha aqui, só para deixar mais engraçado para vocês, tá? Como se a criança estivesse brincando com a bexiga. Então, na medida que ela vai, que o útero vai se expandindo, a bexiga vai ficando com uma capacidade de armazenamento menor. Por isso que as mães grávidas vão sempre ao banheiro, tá? Elas não podem demorar muito, elas vão sempre ao banheiro devido a essa situação, tá bom? À medida que o bebê vai crescendo, vai amassando ali a bexiga, deixando ele com menos espaço para armazenar a urina, e a mãe está sempre indo ali ao banheiro fazer xixi, tá? Então, só uma curiosidade aí sobre essa armazenamento de urina nas mulheres grávidas. A última parte do sistema urinário é a uretra, tá? É um outro canal, só que esse canal ele vai sair da bexiga e vai conduzir a urina para fora do corpo, tá? Então, a partir da bexiga, aqui eu tenho a bexiga, bexiga. A partir da bexiga vai vir a uretra, tá? Que é um outro canal que vai levar aí a urina para fora do nosso corpo. Curiosidade também aqui, nos homens a uretra é mais longa que nas mulheres e percorre o interior do pênis, tá? Por meio dela também é eliminado o sêmen. Então o ser humano, no homem aí vai ter essas duas funções, tá? Vai ter a função no sistema reprodutor e no sistema urinário. Então aqui eu tenho a bexiga no homem, tá? Então vem a uretra, aí aqui se junta aqui na próstata, tá? Com o canal reprodutivo aqui
por onde passa o sêmen, tá? Então eles vão se ligar em um só. Então o homem pode tanto eliminar a urina quanto o sêmen pela uretra, tá? E ela é mais alongada, tá? Podem perceber aqui na figurinha que ela é mais alongada. Nas mulheres, tá? A uretra é mais curta em comparação aos homens e só transporta a urina. A uretra se abre numa região próxima à vagina, tá? Na região superior à vagina ali, para eliminar a urina, tá bom? Então aqui tem a bexiga nas mulheres e vem a uretra, né? Percebam que ela é bem mais curta, tá? E aqui abaixo está a vagina, tá, gente? Então a uretra elimina a urina, tá? E a vagina aqui é o sistema reprodutor feminino, tá ok? Então isso aqui são as funções aí, algumas diferenças entre a uretra masculina e feminina, tá? Então essa é a primeira parte aí do nosso assunto, tá? Vou fazer agora, até a próxima aula, tá, pessoal? Até a próxima aula aí, sobre o sistema urinário.